Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Sou Viviane, serei a professora de vocês hoje aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula ao vivo aqui de matemática. É uma aula em substituição à minha colega Roberta, a aula que ela preparou. Inclusive, eu quero mandar um abraço para você, Roberta, que provavelmente está nos assistindo aí de onde você estiver. Você já sabe, o chat está aberto. Olha, chegaram já algumas pessoas aqui. Chegaram aqui a Gabriele, o professor Osmar também está aqui. Oi, Osmar, obrigada também por você ter vindo aqui assistir a nossa aula. Temos a Ayla e a Solange. E vamos ver o que a professora Roberta preparou para a gente hoje. O meu diretor Rodrigo colocando na tela para vocês aí o título da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre amplitude e média. Onde será que a gente utiliza esses conceitos, essas coisas? E o que será que tem a ver isso com matemática, tá bom? A gente está falando de um eixo aí da matemática que trata um pouquinho sobre estudo de dados, um pouco de o que a gente chama aqui na matemática de estatística e também tratamento de informação. Então, esses conceitos aparecem muito, especialmente quando a gente faz estudos aí com populações, quando a gente faz censo e tudo mais, tá certo? Então, a gente tem uma ideia do que os dados podem nos dizer, beleza? A gente vai fazer aí 20 minutos de uma explicação, eu vou fazer uns exercícios aqui, algumas atividades de exemplo e depois vocês vão entrar aqui comigo para a gente resolver. O chat estando aberto, vocês vão trabalhando aí comigo e respondendo as coisas aqui, vamos trabalhar juntos, tá certo? Na tela para vocês, o professor que nos acompanha, a gente vai desenvolver agora a habilidade número 37 do currículo de matemática do 7º ano. E eu vou até ler essa habilidade porque ela ficou bem interessante, ó. A gente precisa compreender em contextos significativos o significado. A gente quer saber o que significa aí a média, né? Que é uma média estatística, e o que ela indica, né, numa pesquisa. E também a gente vai saber fazer hoje o cálculo do valor, né, relacionado aí, e também pensar um pouquinho sobre a amplitude dentro de um conjunto de dados. Então, na tela para vocês, uma escrita, uma boa telinha para vocês tirarem um print, tirar uma foto aí sobre o conceito, o que significa isso. A gente vai escrever numa linguagem textual, aí da língua portuguesa, e fazer uma representação numa escrita matemática. Afinal de contas, matemática também é uma linguagem, tá certo? Olhando na tela aí para vocês a definição, olha lá. Amplitude média. Nós vamos chamar de amplitude IA, para a gente não precisar escrever toda hora amplitude. Então, nós vamos chamar de A maiúsculo aí para vocês, tá certo? Eu estou definindo, eu estou dizendo que quando você lê aqui nessa situação a palavra A maiúscula, a gente vai falar amplitude. Então, é um conjunto de dados de uma tabela. Dentro de um conjunto de dados de uma tabela, é dado, ó, quando a gente fala assim, é dado, na matemática a gente pode até substituir pelo símbolo de igual aqui, né? Então, a amplitude em um conjunto de dados é igual, né? A diferença, olha lá, operação, né, de menos aí, entre o maior e o menor valor que existe aí nesse conjunto. Então, o que matematicamente a gente pode escrever assim, ó? A amplitude é igual, né, a diferença, olha aqui, entre o maior valor e o menor valor. Na prática, você vai olhar para um conjunto de dados, né, de uma pesquisa, e vai procurar lá quem é o número maior e quem é o número menor. A diferença entre eles é a amplitude, que para a gente indica o quão longe, né, um dado fica do outro, tá? Então, por exemplo, você tem uns dados aí onde um é 2, o outro é 800, né? Então, a diferença entre 2 e 800 mostra para você a distância entre o menor dado e o maior dado, tá certo? Essa é a ideia intuitiva, que na matemática é só fazer a continha de menos do maior para o menor. Beleza? Um outro dado que mostra pra gente aí dentro de um conjunto é a média. Olhando aí na tabelinha, qual é a definição de média que a professora Roberta trouxe pra gente aqui, ó. A média, nós vamos representar por este símbolo aqui, ó. A média X com barra em cima, né, de um conjunto de dados, em uma tabela, é dada, olha lá, ó, a média é dada, de novo, ó, é igual à razão. Aqui na matemática, quando a gente fala em razão, representa pra gente também
operação de divisão, que agora que vocês estão no 7º ano, já no final, a gente consegue representar também por uma fração, tá certo? Lembrando que fração é o mesmo que uma divisão, né? Então, ó, a média é dado, né, é igual à divisão entre, olha lá, ó, a soma de todos os dados, você vai somar todos os dados, todos os valores que você tiver, e dividir pela quantidade de itens dessa tabela, quantidade de valores que você somou. Matematicamente, nós vamos escrever assim, ó, a média, lembrando que você, quando aqui a professora está definindo por x barra, alguns aparecem só com M de média também, mas normalmente na matemática, na linguagem mesmo escrita, a gente costuma pôr uma barrinha em cima da letra, tá bom? Então, a média de dados aí, basta você somar todos os valores e dividir, né, essa soma pelo total aí, pela quantidade de coisas que você somou. Vamos ver como que a gente resolve esses exercícios. Hoje a professora Roberta colocou pra gente os dados numa tabela, mas nem sempre vem em tabela, tá bom? Às vezes ele vem em rol, ou seja, em lista, num conjunto aberto aí. Você pode, quer dizer, o conjunto fechado, mas que você escreve aí, basta você identificar dentro desse conjunto quem é o maior e o menor, fazer a diferença, você vai ter a amplitude. E se você somar todos os elementos e dividir pela quantidade que você somou, você vai ter a média. E daqui a pouco eu vou dizer para você o que representa para a gente essa média, tá bom? Vamos só fazer um cálculo aí para lembrar. Você, se estiver aí na sua casa acompanhando, faça comigo esse cálculo aqui. Olho na telinha, ó. A gente tem uma atividade de exemplo que a gente pegou de adaptação aí, ó, do currículo em ação do 7º ano, volume 2, é o volume que vocês têm aí de matemática e ciências, tá assim, ó. Tá lá na página 49 aí do currículo em ação 2, tá? Então, assim, com a pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde divulgava diariamente boletins com os casos confirmados por região. Conforme o boletim epidemiológico, nossa, diferente, 10, COE Covid-19 de 16 de abril de 2020, o número de casos confirmados por região era o seguinte. Então, nós temos aqui na lousa uma tabela, né, que determina para a gente duas colunas. Uma coluna vai falar qual é a região, a outra coluna vai falar os casos confirmados, né, quantos casos de Covid-19 foi neste dia aí, dia 16 de abril de 2020. Então, nós temos a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Então, lá na região norte, a gente teve 2.876 casos, no Nordeste, 6.508, Sudeste, 17.224, Centro-Oeste, 1.321 e lá no Sul, 2.496. Né? O total de casos confirmados, né, até abril era de 30.425. Como que eu descobri isso? Somando, né? Basta somar aqui todos os dados que a gente vai ter aí o total de casos, né? Ao todo nas 5 regiões aí, né? Continuando, ó. Vamos fazer algumas perguntas sobre isso, tá? Olha lá, na primeira pergunta a gente quer saber qual é a amplitude desses dados aqui. Como que a gente calcula a amplitude? A amplitude é a distância, né, entre o menor e o maior, né? A diferença entre o maior e o menor. Então você vai identificar nesses seus dados quem é o maior valor aí, né, qual é a região que tem maior número de casos e qual é a região que tem o menor. E fazer a continha de menos, fazer a diferença, tá bom? Na letra B, aqui aliás, no tópico 1.3, ele pede para você calcular a média de casos. Como que a gente calcula a média, né? A gente soma todos os dados, mas aqui a gente tem já uma dica na tabela, porque ele já dá o valor somado aí, né? 30.425 e divide pelo número de dados que você colocou aí, a quantidade de itens desses dados, né? No nosso caso aqui nós temos 5 regiões fornecendo dados, né? Então a gente vai dividir o total aí pelo número de regiões. E depois a gente tem mais 2 perguntinhas. Por exemplo, qual a região que está acima da média, né? E qual é a região que está abaixo da média?
Tá certo? Então, estes dados trazem para a gente alguns significados que nós vamos discutir daqui um pouquinho com relação à média, que a amplitude a gente já sabe, vamos ver agora qual é, a ideia de média, tá bom? Eu vou resolver aqui para vocês, depois vocês vão fazer um parecido aí, vamos fazer juntos na hora da interação. Voltando na telinha aí para vocês, ó. Ela quer saber qual é a amplitude. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar qual é o meu maior valor, que neste caso é a região sudeste. Olha quanta gente, né? Foi contaminado, a gente pode dizer assim, com a Covid-19 naquele dia, né? 17.224 casos de Covid. Esse é o maior, tá certo? E vamos procurar quem é o menor. O menor foi na região centro-oeste, ó, com 1.321. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a amplitude? Basta fazer a diferença, né? Então, entre 17.224 e 1.321. Então, matematicamente, a gente pode representar dessa maneira, tá? Eu vou fazer essa continha aqui do lado. Eu espero que eu não erre, né? Quando a gente faz aula ao vivo, a gente erra adoidado. Vamos ver se eu consigo fazer sem errar. Lembrando que a gente coloca assim, né? Unidade embaixo de unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. Tá certo? É uma continha de menos. Então, olha lá, 4 tira 1, 3. Deixa eu ver se eu tô subindo aqui na cabeça da Kátia na Libras. Não. 2 tira 2, 0, não sobra nada. 2 não tem ninguém, presta. Do 7 fica 12, né? 12 tira 3, aqui a gente vai colocar 9. E aqui o 7 emprestou 1, ficou 6. 6 tira 1, 5. E 1 não tira ninguém, fica 1. Como a gente lê isso, né? A gente lê assim, 15.903. Este é o valor aí da amplitude, ou seja, a distância, a diferença entre o menor valor e o maior valor aí dos nossos dados, né? Tá certo? Esse é o primeiro cálculo aí que a gente perguntou sobre amplitude. Agora vamos ver a média, como que a gente calcula a média. Na média, a gente vai somar todos os valores e dividir pelo total de itens, né? Lembrando que a gente tem 5 itens, porque são 5 regiões. Então, eu vou pegar o resultado da soma e dividir por 5, tá bom? Olhando na telinha, como vai ficar, ó. Matematicamente, a gente representa assim, né? Soma todos os valores. Eu não vou fazer essa soma porque aqui na tabela já tem o resultado, né? Mas você pode aí, para você treinar, fazer essa continha aí de mais, né? Colocando unidade com unidade, dezena, centena e assim vai, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dividir, ó, 30.425 por 5. Fazer essa conta aqui do lado para vocês, só para a gente relembrarem. Vocês vão fazendo comigo aí, quem já sabe, vai fazendo essa divisão. Então, vou dividir por 5. Vou pensar assim, ó, o 5 cabe no 3? Não cabe. Então, vou pensar no conjunto aqui da dezena. O 5 cabe no 30? Cabe algumas vezes. Vai na tabuada do 5, a gente sabe que é o 6, né? Aí a gente faz assim, ó, continha de vezes, né? 6 vezes 5, 30... Faz a continha de menos, né? 30 menos 30 não sobra nada. Abaixo o próximo número, ó, 4. Pergunto, o 5 cabe no 4? Não cabe. Como que a gente fala que não cabe? Ó, cabe 0 vezes, cabe nenhuma vez, né? 0. 0 vezes 5, 0. Para 4, sobra 4. Abaixo o próximo número, que é o 2, ó. O 5 cabe no 42? Cabe. Vai na tabuada e vê quantas vezes. Eu já sei de cor que é 8. 8 vezes 5, 40, é 40, desculpa. E sobra 2, não é isso? Abaixo o próximo número, que é o 5. O 5 cabe no 25? Cabe 5 vezes, né? E 5 vezes 5, 25, fazendo a continha aqui. E não sobra nada, tá certo? Então, quando eu dividir o total, né, de elementos aí pela quantidade de elementos, de itens dado, eu vou ter a minha média. O que vai representar essa média? Ó, no caso aqui, a gente achou, deixa eu apagar aqui, subir a resposta bonitinha aqui para vocês, 6.085. Significa que, em média, né, aconteceu, olha, veja que ali a gente tem, ó, casos de Covid, a gente está dividindo o que aqui, ó? Casos de Covid, né, por região. Tá certo? Então, o que significa esse dado pra gente? Que, em média, a gente teve cerca de 6.085 casos de Covid para cada região aí.
lembrando que a gente teve uma região que teve muita gente com casos e uma região que teve pouca gente com casos, tá certo? Mas na média, todo mundo, se a gente pudesse, ó, a média diz assim, se você pudesse dividir os casos igualmente entre todas as regiões, cada região aí teria mais ou menos 6.085 casos de Covid aí neste dia, tá certo? Então, a média representa pra gente essa ideia, que se você pudesse dividir igualmente, né, todos os dados pelo número de itens, você vai ter aí uma quantidade que fica igual para todos. Tá certo? E a média não tem nada a ver com o meio, tá certo? Média quer dizer a distribuição igual para todos. Veja que nestes dados a gente tem lugares que tem pouca gente com casos e lugares que tem muita gente com casos. Mas, em média, se a gente distribuir igualmente, fica igual para todos. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? E por que a gente faz esses casos? Olha lá a pergunta que a professora fez para você na próxima ali, ó. A pergunta é o seguinte, ó, quais são as regiões que estão acima da média? Então, você vai olhar quem é a média. Se fosse para distribuir igualmente, a gente teria 6.085 casos. Quem é que está acima desse valor? Quem é que superou a média? Quem é que está mais que todo mundo? Tem mais gente, muito mais gente contaminadas. É isso que representa essa pergunta. Então, olhando ali na nossa tabela, a gente vai identificar quem está acima de 6.000 aí, de 6.082. Então, a gente já viu que é a região sudeste, que está com muita gente, 17, o nordeste, que também ficou com 6 e pouco, os outros estão abaixo da média. Então, significa para a gente que essas duas regiões aqui, ó, elas precisam de mais atenção, né? Porque ela está mais do que o esperado aí, do que a distribuição igualitária de casos, tá bom? Essa é a nossa representação. Então, a resposta aí seria a região sudeste e a nordeste. E o que sobrar, né? Vamos voltar ali para a próxima pergunta que ela faz, ó. Qual é a região que está abaixo da média? Quem é que está com menos gente contaminada? Se a gente pudesse distribuir igualmente os casos de contaminação aí por região. Então, se a média é 6.085, então vamos ver quem é que está menor, né? Abaixo é quem está menor, que é no caso aqui a região sul, a região centro-oeste e também a região norte. Essas três regiões tem menos gente contaminada. Eu pergunto para vocês, vocês podem inclusive responder aí no chat, por que será que essas regiões têm menos gente contaminada e a região sudeste, por exemplo, tem tanta gente contaminada? Parece meio lógico, mas você poderia ter pesquisado um pouquinho aí na geografia, a gente pode fazer aqui um paralelo com a geografia, é que a densidade demográfica, quer dizer, o lugar onde tem mais gente por metro quadrado é a região sudeste. Então, estes casos de contaminação acontecem quanto mais gente estão próximas, quanto mais as pessoas se relacionam, mais se contaminam. Então, lugar onde tem muito mais gente é mais propenso a adquirir a Covid, né, a ser contaminado pela Covid-19. E essas regiões que têm menos casos, ela também, depois vocês podem, vou deixar essa pesquisa para vocês, elas também têm menos pessoas, menos densidade demográfica, tem menos gente distribuída por área aí, tá bom? Então fica para vocês essa pergunta. Acho que a nossa aula está acabando. Deixa eu ver. Vai chegar agora o momento da interação, nós estamos ao vivo. Eu vou deixar uma pergunta para a gente fazer daqui a pouco, então prepare seu material. Eu agradeço por vocês terem vindo, quem não puder ficar com a gente aqui na interação. A gente está terminando nossas aulas de matemática aqui pelo Centro de Mídias este ano. A gente vai ter recuperações e semanas sem, mas ao vivo aqui entre nós, essa é a nossa última aula, 7º ano. Então, a gente vai se encontrar novamente no próximo ano, lá no 8º, chegando aí para vocês. Muito obrigada e até a próxima.